E a gente vai falar agora de um novo teste rápido, mais eficaz e com menor custo para o diagnóstico da sífilis, né? Ele foi desenvolvido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN, em parceria também com outras instituições internacionais. Por isso que a gente chega aqui para conversar com o Ricardo Valentim, diretor do LAIS, que fala direto da capital natal. Muito bom dia, professor. É um prazer ter o senhor aqui falando com a gente no Jornal da Manhã. E eu queria logo começar, né, perguntando qual o diferencial desse novo teste, né? O que é que vai ter aí de inovação para essa área da saúde? Bom dia. Bom dia, Zayana. Bom dia a todos que estão conosco agora na TCM, né, no Jornal da Manhã. É uma satisfação falar com vocês sobre esse tema. Então, primeiro eu vou contextualizar um pouco aqui da questão da sífilis. A sífilis, em termos global, ela é considerada uma doença negligenciada. O que significa isso? As autoridades de saúde pública não prestam muita atenção a essas questões da sífilis, né? No Brasil, em 2016, ela deixa de ser negligenciada porque o Brasil declara a epidemia de sífilis. Então, o Brasil reconhece que tem um problema de saúde pública e que precisa ser enfrentado. Então, em 2018, foi feito um projeto chamado de Projeto Sífilis Não, que é um projeto nacional, um dos maiores projetos de resposta à sífilis no mundo, que é coordenado aqui pelo LAIS, pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN. E um dos objetivos desse projeto era desenvolver um novo método diagnóstico. E aí eu vou responder a tua pergunta. Por que precisava desenvolver um novo método diagnóstico? Porque os métodos diagnósticos que existem hoje, sejam eles testes rápidos ou testes convencionais, eles não são suficientes para qualificar o diagnóstico, ou seja, eles não têm um nível de precisão muito alto, né? Então, vou pegar aqui a mulher gestante, que é um dos casos que precisa de maior cuidado na questão da sífilis. Então, a mulher gestante, quando ela é diagnosticada com sífilis, muitas vezes ela é submetida a mais 2 outros testes, que é um VDRL, além do teste rápido, depois um VDRL e um FTABS, para confirmar se de fato ela tem ou não sífilis, ou se ela está simplesmente com a cicatriz imunológica, porque outra vez, no passado, ela foi infectada. No caso do teste da gente, essa mulher gestante, ela não vai precisar submeter a 3 testes. O próprio teste, de maneira confirmatória, numa única testagem, ele já é capaz de fazer essa afirmação, com um nível de precisão muito mais alto. E por que isso é importante? Não só para a população, homens e mulheres, mas no caso da mulher gestante, porque é o momento oportuno para iniciar o tratamento. E por que o tratamento da sífilis, no caso da mulher gestante, é muito importante? Para evitar que essa mulher transmita sífilis para o seu bebê, o que nós chamamos de transmissão vertical, quando ocorre da mãe para o bebê. Então, isso é um problema grave de saúde pública, né? A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, já coloca a região das Américas como uma região de preocupação com relação à questão da sífilis, né? Então, e o Brasil sai na frente graças a essa pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no LAIS, em conjunto com a Universidade de Massachusetts, no caso lá específico, com uma startup que estava lá, depois com a Universidade Johns Hopkins, também nos Estados Unidos, e agora, por último, fechamos essa pesquisa com pesquisadores lá, com colegas cientistas da Universidade de Coimbra, onde aperfeiçoamos os algoritmos que são baseados em inteligência artificial. Então, o primeiro benefício é esse. A mulher gestante ou o homem ou a mulher que foi infectado por sífilis, no único teste ele tem um resultado definitivo, ele não precisa fazer outros testes. O mecanismo de testagem é o mesmo mecanismo de testes rápidos, só que ele não é analógico. Ele é um teste digital. Esse é outro benefício. Quando o paciente faz o teste, esse sistema ele já lança o resultado automaticamente no prontuário do paciente, ou seja, não precisa mais que depois o profissional de saúde ele leia o resultado do exame e vá digitar. Isso acontece automaticamente. Isso faz toda a diferença em termos de epidemiologia, porque evita erros de digitação, ele insere o dado oportunamente, né? E o outro benefício, que esse daí também é um benefício super importante, é a questão de redução de custo. Então, o Brasil, ele investe hoje, ele gasta com testes para sífilis por ano em torno de 200 milhões. Sífilis e HIV, 200 milhões de reais, ou 400 milhões de reais, os dois juntos, né?
e a expectativa é que esse teste reduza esse custo em 75%. Ou seja, além dele ter maior acurácia, ou seja, ele ser mais preciso, ele também vai reduzir custos, porque os insumos que ele tem são muito baratos e a tecnologia também ajuda a reduzir esse custo, porque você não vai precisar de ter laboratórios de grande custo para fazer testes mais com melhor resultado. São mais de 12 milhões de pessoas são infectadas anualmente com sífilis em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Por isso a importância, né, de avanços na saúde como esses. E aí é bom explicar para o pessoal que está acompanhando o Jornal da Manhã em qual fase, né, está esse projeto. Já dá para ter acesso a ele nas unidades básicas de saúde? Perfeito. Perfeita pergunta, né? No Brasil, em outros lugares do mundo, né, existe o que nós chamamos de nível de maturidade dessas tecnologias. Assim como a gente teve na vacina, que a gente acompanhou, né, fase 1, experimentos de fase 1, experimentos de fase 2, fase 3, no caso de tecnologias relacionadas à testagem, existem níveis de maturidade. O nível de maturidade ele vai de 1 a 7. Esse equipamento que nós desenvolvemos, ele está no nível de maturidade 6. O que significa isso? Que agora ele vai ser submetido à Anvisa, à Conitec, no Ministério da Saúde, para que seja incorporado. Então, a expectativa nossa é que em 1 ano, no máximo 2 anos, esses testes eles sejam incorporados no SUS e que a indústria brasileira ou de fora do Brasil ele possa produzir isso da escala nacional para que todos os estabelecimentos de saúde tenham. O grande ponto positivo disso é que o Ministério da Saúde, que é o patrocinador deste projeto, reconhece a importância dele, já participou de testagem junto conosco em Brasília, né, e autorizou a ISA a colocar isso em mais 5 municípios, além de Natal, porque a gente está fazendo os experimentos no município de Natal, em outros 5 municípios das 5 regiões do país, né, para que a gente consiga aí aumentar o N de pacientes, ou seja, o número de pacientes que foram testados hoje já ultrapassa os 500, e a gente consiga aumentar o N em várias outras regiões. Também vamos fazer uma testagem com população idosa, porque é um público específico, que a gente precisa testar também, e aí submeter a Anvisa. Tudo isso deve ocorrer aí para o ano de 2023, 2024. A incorporação no sistema de saúde depende muito mais agora do Ministério da Saúde, né, passar dessa fase de registro na Anvisa, do que do LAIS, né, e claro, da indústria que deverá ter interesse em produzir. Um ponto importante com relação a isso é que esse projeto ele também faz parte de uma cooperação técnica com a ABIMO, que é a Associação Brasileira, na verdade é a maior, né? É a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares, que é vinculado à Fiesp, né? E isso favorece muito para que o complexo industrial da saúde tenha interesse em produzir esse tipo de teste e incorporá-lo no SUS, ou seja, fazer com que esse equipamento, essa tecnologia, seja produzido pela indústria e entregue lá nas unidades básicas de saúde. Então, a gente tem muita expectativa bastante positivas com relação a isso. E uma coisa importante, só para eu acho que é importante a gente contextualizar, nós fizemos contatos também com a França, com a Espanha, com pesquisadores na França, na Espanha, em alguns países da África. Então, há também interesse que essa tecnologia ela entre aí na comunidade europeia e também na comunidade africana. Ou seja, a sífilis ela não é um problema só do Brasil, é um problema global. Alguns cientistas chamam isso aí de pandemia silenciosa, porque o número de casos no mundo todo é alarmante. A sífilis, apesar de ser secular, há alguns relatos aí de ser milenar, é uma das principais responsáveis pela mortalidade infantil ainda, infelizmente, mas é uma doença totalmente curável e a transmissão vertical da mãe para o bebê é 100% evitável. E o teste que a gente fez, ele ajuda muito, contribui muito para que o Brasil consiga eliminar a transmissão vertical da sífilis.